Seu bebê dorme mal à noite. E aí, com certeza, você já deve ter ouvido de alguém o seguinte: ai, deixa chorando, você vai ver, rapidinho ele acostuma a dormir. Mas sabia que você não deve deixar seu bebê chorar para dormir? Não deixe, tá? Não arrisque fazer isso. E no vídeo de hoje eu vou falar por quê. Então, gente, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de deixar ou não deixar o bebê chorando para aprender a dormir sozinho. Eu já falei, acho que várias vezes aqui no canal sobre isso. Eu nunca fiz, tá? Sou contra. Na época, inclusive, eu li alguns livros antes dos meus filhos nascerem que ensinavam técnicas onde o bebê não chorar. Aí vem aqui sempre alguém dizer assim: não, mas ele chora bem pouquinho, só chora muito no primeiro dia, depois ele chora menos, não precisa se preocupar. E eu não conseguia. Não, pra mim, assim, não era natural ficar ouvindo o meu bebê chorar, eu não conseguia. E eu segui a minha intuição, não treinei meus filhos para dormir, acordei bastante até 1 ano do Léo, acordei bastante até 2 anos do Caê, utilizei várias técnicas, né, várias sugestões que eu dou aqui pro bebê dormir melhor, e nenhuma delas vocês vão ver que eu falo em deixar o bebê chorar, e eles não dormiam, não funcionava. E eu segui assim, e graças a Deus que eu fiz isso, porque hoje eu percebo que se eu tivesse deixado meu bebê chorar, com certeza poderia ter prejuízo, tá? E agora eu vou explicar por quê. Porque fisiologicamente a criança ela é feita para dormir amparada, tá? Os animais da natureza, eles dormem com os pais, tá? As crianças historicamente sempre dormiram acompanhadas. Então, ou em famílias mais pobres, elas sempre dormiam com aquele monte de familiar em volta, todo mundo junto, ou nas famílias mais ricas, na antiguidade, elas dormiam com as amas que acompanhavam, ou seja, elas estão preparadas fisiologicamente, historicamente, né, para dormirem amparadas, com proteção, com companhia. E aí o que sai disso é que é estranho e que aí a gente precisa realmente comprovar, e muito bem comprovar cientificamente, para que a gente, né, aceite aí que deixar chorar não vai fazer mal. Porque tem muita gente que diz isso. Ah, mas eu deixei chorar e não teve problema nenhum. Eu deixei chorar e não faz mal. Os testes realizados comprovam que não existe liberação de cortisol, ou seja, não causa estresse. Na verdade, gente, a questão é muito mais profunda. O natural é a criança ser amparada quando chorar, quando precisar, esteja ela acordada ou dormindo, acordou no meio da noite e começou a chorar. O normal é ela ser amparada. É isso que o organismo dela espera, é para isso que o organismo dela está preparado. Então, aquilo que foge disso, ou seja, deixa a criança chorando até dormir, porque não vai fazer mal, não libera cortisol, isso tem que ser muito bem comprovado para se ter certeza que realmente não vai fazer mal. E os estudos que nós temos realizados até hoje, eles são estudos parcos, estudos simples, estudos que não têm assim uma validade científica que a gente possa realmente ter 100% de certeza. Então, por isso, o meu posicionamento aqui é: não devemos deixar as crianças chorarem, tá? Ainda é importante ressaltar uma outra coisa. Uma criança só chora quando ela tem uma necessidade não atendida. Isso é fato. Um bebê, ele não vai chorar porque ele está fazendo manha no meio da noite. Alguma necessidade não está atendida. Se ela chorar e essa necessidade não for atendida, alguém pegá-la no colo, niná-la, dar de mamar, matar a fome, né, no caso, ou sei lá, ela acordou por algum outro motivo, se alguém não atender essa necessidade, alguns sentimentos, sensações e comportamentos podem ser despertados ou reforçados. E é isso que eu vou falar agora. Então, o que é que pode, né, acontecer no cérebro dessa criança, no corpinho dessa criança, no entendimento dessa criança, a partir do momento que ela é deixada chorando no berço até aprender a dormir sozinha. Primeiro, ela passa a desenvolver uma sensação de desamparo. Então, a criança, ela sente que ela não tem o cuidado dos pais quando ela precisa, tá? Ela tem aquela sensação de que não adianta ela buscar ajuda porque ela não vai ser atendida. E o que acontece? A criança, em algum momento, ela desiste de chorar, ela desiste de chamar, tá? Só que, na verdade, essa criança, ela pode, inclusive, estar acordada no berço. Ela simplesmente parou de demandar de quem seria a sua base segura. E isso pode trazer consequências. O que eu tô dizendo? Então, aquela criança que foi treinada, né? Ficou chorando, o primeiro dia foram 2 horas, segundo dia foi meia hora, terceiro dia 5 minutos, depois ela não chorou mais. Olha só que interessante, meu filho não acorda mais à noite.
Foram 4 dias de treinamento e ele dorme a noite inteira. Você não sabe se ele está dormindo a noite inteira, porque essa criança, ela foi treinada, ela entendeu que quando ela acorda, por mais que ela esteja ali com medo, desamparada, numa situação de estresse que queria a companhia de alguém, não adianta ela fazer nenhum barulho, não adianta ela chamar, que ninguém vai atender. Então não quer dizer que ela está dormindo, ela pode simplesmente estar quieta, porque ela sabe que ninguém vai atender. Então, de certa forma, é triste pensar no comportamento da criança, nesse tipo de treinamento, dessa forma, né? E aí tem uma outra questão que algumas pessoas falam, né? Que eu até citei aqui no início do vídeo. Ah, mas já foi feito estudos sobre o cortisol e foi comprovado cientificamente que as crianças que são deixadas chorando não têm um aumento no nível do cortisol no sangue. Vamos explicar. O que é essa questão do cortisol? Quando a gente passa por picos de estresse, há uma liberação de cortisol, que é um hormônio no sangue e que ajuda a identificar, né, os picos aí, tá? De estresse. Os estudos que dizem que não aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, quando a criança é deixada chorando, eles são, como eu já falei no início, são parcos e aí a gente não pode considerá-los como evidências científicas sérias, tá? Se você for pesquisar sobre isso, eu vou inclusive deixar, tá, aqui na descrição do vídeo uma matéria muito interessante da revista, do site da BBC, no qual fala justamente sobre isso, sobre como esses estudos que comprovam que não tem essa descarga de cortisol, ou seja, a criança não está passando por estresse, são estudos muito rasos, com um grupo de controle, ou que não teve o grupo de controle, ou que muita gente desistiu, ou seja, não é uma evidência científica que a gente possa confiar 100%, tá? Então, quem se apega a isso, não, mas estudos científicos comprovam que o cortisol, babá, convide essa pessoa a ler essa matéria da BBC, da BBC, que é extremamente completa, explica todos os estudos que foram feitos, tá? Então, em resumo, gente, o que eu quero dizer sobre tudo isso aqui para vocês? Não há evidências claras e confiáveis de que os métodos para deixar as crianças chorando sejam seguros. Por outro lado, há evidências históricas, né, e fisiológicas de que as crianças sempre foram amparadas quando precisaram, que os animais na natureza, eles estão, né, dormindo à noite ao lado da mãe, né, ao lado de um protetor, e aí por isso que eles dormem e ficam ali tranquilos. E aí a criança que não está dormindo no quarto dos pais, né, quando acorda e percebe que está sozinha, é óbvio que ela vai demandar essa presença, e aí o natural é que essa presença seja atendida, porque é do organismo dela. É do organismo da criança ter esse amparo nesse momento em que ela sente medo, em que ela sente desamparo, em que ela sente estresse, em que ela se sente insegura, tá? E isso principalmente quanto mais novinha ela for. Então, quando a gente fala em deixar um bebê chorar para ele aprender a dormir, mais triste, mais violento é quanto mais novo for esse bebê, porque esse bebê ele precisa se sentir amparado, protegido, cuidado e atendido. E aí aqueles bebês que choram, pedem, né, pela presença do pai, pela presença da mãe, pela presença do pai ou de algum cuidador que seja, e não tem isso, eles desistem de chorar. Mas não quer dizer que aquela sensação de desamparo foi embora, tá bom? Então tô deixando aqui o link para vocês, né? Sugiro que vocês cliquem no link que eu tô deixando na descrição. É uma matéria da BBC muito completa, traz vários estudos. Não adiantava eu trazer todos os estudos aqui para vocês, porque é muita informação técnica. Então vale a pena vocês clicarem mesmo no link e lerem. E claro que quem quiser saber um pouco mais de como ajudar o bebê a dormir a noite inteira, a dormir melhor, eu tô deixando um vídeo aqui com algumas técnicas, algumas dicas bem interessantes, não tem nada de deixar o bebê chorando. Então clica aí, assista o vídeo, complementa esse vídeo de hoje. E claro, se você gosta do meu conteúdo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e clique no alerta de novos vídeos. Um beijo e até a próxima!